Muito obrigado por aceitar esse convite. Seja muito bem-vinda. A Jaque é um papo delicioso. Vocês vão amar esta conversa e vocês vão amar conhecê-la. A Jaque é psicóloga e trans, dedicada especialmente à comunidade LGBT e ao atendimento de mulheres, que já trabalhou na área de inclusão, tanto de pessoas deficientes quanto atendimentos familiares, principalmente de crianças e com transtorno de desenvolvimento. Participou da construção da primeira praça terapêutica inclusiva em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Atualmente, ela está estudando gestão de recursos humanos com foco na diversidade e na inclusão na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Ela orienta o seu trabalho pela psicanálise com os devidos recortes a partir da interseccionalidade e estudos transvestigênero. Uma palavra comprida essa. E além de fazer atendimento virtual na sua clínica de psicologia. Jaque, seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que esses espaços são muito importantes. Trazer as minhas vivências e as coisas que eu estou estudando e compartilhar com as pessoas da clínica e todo o público que segue o teu trabalho vai ser muito importante. Como é que você vê essa questão do distanciamento social e o que é que você entende que isso modificou na saúde mental das pessoas? Não sei se você percebe isso, mas eu tenho aplicado muitos filtros assim sobre as informações para a gente conseguir também manter um nível de saúde mental. A gente precisa ter esses filtros, porque todos os dias a gente é muito bombardeada com informações que afetam o nosso ritmo de trabalho e nossa intimidade em casa, né? Sei como que tu percebe isso também no teu dia a dia. Eu acho que a gente vem desenvolvendo uma nova relação em vários âmbitos. A gente tem passado por muitos processos de mudança que são muito dolorosos, né? Tanto com a tecnologia, com o trabalho, com a hiperconvivência em casa. A nossa relação com o nosso corpo mudou completamente a partir do distanciamento, de não poder mais ter, né, socialização. E isso tudo afeta muito a nossa saúde mental. E traz um cansaço, traz uma exaustão. Então é muito difícil, assim, né? As pessoas, eu vejo que agora está tendo tentativas de buscar bem-estar, buscar saúde mental. Mas no início foi muito angustiante, foi muito aflitivo lidar com toda essa mudança. É angustiante isso, ou pelo menos foi para mim. Tá? Não sei como é para a maioria das pessoas. Sim, e considerando ainda todos os privilégios que a gente tem, né, Dr. César, de ter uma estabilidade, casa, renda, porque, né, a gente também considera muitos recortes das pessoas que estão, né, nas pontas e que acabaram sofrendo 1000 vezes mais, né, com essas questões da pandemia. Fala um pouco mais dessa questão da tecnologia. Hoje, eu em São Paulo, você no Rio Grande do Sul, a gente está tendo chance de bater papo por conta dessa tecnologia. Mas e aí? Só vantagens? Sim, ela estreitou muito as nossas relações e as facilidades, né, com que a gente consegue acessar os espaços e fazer as relações com as pessoas. Só que ela também tem causado muita exaustão, porque muda a nossa noção de tempo, principalmente em relação ao trabalho, porque não é apenas o meu trabalho. Eu também dependo desses veículos para falar com os meus amigos, para me entreter, para assistir filme. Então, ontem eu estava percebendo que desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou sempre com o telefone ou com o notebook, como se fosse uma extensão já do meu corpo. Não tem mais uma limitação também espacial, que antes você ia até o trabalho, né? Tinha aquele espaço, você saía da sua casa, depois você retornava, e tinha aquela divisão. Hoje não, e isso traz muita ansiedade. Diminuiu muito o espaço, né? Ficou essa multifuncionalidade, fez com que que sobrecarregasse, né? Você acha que essa é uma tendência que veio para ficar ou é uma moda que vai se adequar e não vai ter a mesma intensidade que tem hoje? Eu acho que essas questões da nossa relação com o trabalho e com a virtualidade ter mudado, isso eu acho muito positivo.
Claro que, né, a gente precisa estabelecer os filtros, os limites, né, conseguir lidar de uma forma que não seja tão cansativa, exaustiva. Mas depende muito, essa questão que você trouxe, depende muito de onde a gente está falando, né? Tá. Tipo, de que lugar a gente fala, quais são as nossas estabilidades, nossos recortes sociais, porque as coisas que têm acontecido no país têm sido muito caóticas, né, doutor César? Quem mais tem sofrido, né, nessa pandemia são as pessoas negras, as pessoas trans, pessoas LGBT+, né, pessoas que estão na periferia. Então, esses recortes que são os que têm sofrido as maiores violências e os maiores prejuízos, né? E eu sempre, a partir do meu trabalho como psicóloga, que eu também tenho esse viés social, que eu acredito muito que o trabalho da clínica e o trabalho, né, das psicólogas, ele não pode se limitar apenas no setting do espaço clínico, só para quem tem condições, né? Eu acho que a gente adquire um conhecimento e a gente precisa ajudar e precisa se posicionar nessas questões sociais. Acho que também, nesse sentido, o trabalho que você desenvolve é muito legal porque, além de dar luz para pessoas que estão à margem dessa sociedade e que, de repente, não tem condição financeira para ter um celular de último tipo, em que você possa colocar uma rede social e fazer uma live, isso ou aquilo, mas que tem outras questões, que são seres humanos, né? E seres humanos, e ser um ser humano vai muito além da sexualidade que você tem, vai muito além da aparência que você tem. Agora, ao que você atribui esse aumento da violência, e eu já vou puxar um outro gancho, porque algumas estatísticas mostraram também o aumento da violência doméstica durante esse período de quarentena, né? O que acontece? É estresse psicológico, o que leva as pessoas a esse comportamento mais primal e muito mais agressivo. Uma das coisas que é importante a gente se questionar é quem é essa criatura que está fazendo, que está assassinando e que está O agressor. violentando. Na maioria das vezes, as estatísticas mostram que são homens. É mais difícil você ver que uma mulher matou uma pessoa trans. E questões de violência doméstica, na maioria das vezes, são os homens que cometem a violência contra as mulheres, né? Então, eu acho que isso demonstra o quanto a gente tem uma questão relacionada à masculinidade do nosso tempo e como os homens estão lidando com essa questão da agressão, né, de conseguir conversar, de conseguir respeitar pessoas que são diferentes deles, de conseguir dividir espaços de poder com outras pessoas que não sejam homens, né? Tá. E a gente sabe também que tem um aumento de casos de suicídio e que o índice maior é dentro da comunidade dos homens, que se Tá. suicidam mais. Então, a gente percebe o quanto tem questões relacionadas à masculinidade que precisam de uma atenção especial, de uma articulação tanto dos homens, de rever, né, como lidar com a agressividade, com o poder, quanto das políticas públicas, dos acessos aos serviços, né? Mas é importante a gente fazer essa pergunta: quem está cometendo essas violências? Né? Porque senão parece que do nada surge uma violência e ela é anônima e a gente só considera quem sofreu, mas quem Perfeito. fez. Este mesmo homem que sozinho não dá conta e que precisa dividir esse espaço, dividir esse trabalho com uma mulher, com uma pessoa trans, com alguém que some, com alguém que agregue, não quer dividir o seu poder. Né? Acho importante a gente trazer luz para isso e acho muito importante a gente trabalhar essa questão. Não tem disputa. O analfabeto da era moderna não é aquele que não sabe ler e escrever. O analfabeto da era moderna é aquele que não tem a capacidade de desaprender para aprender de novo. Então, acho que essa é uma grande lição. E a gente só desaprende para aprender outra vez
a gente sai da caixinha, quando a gente sai do nosso lugar cômodo, né? E vai ouvir, e vai entender, e vai conhecer mundos diferentes, pessoas diferentes, né? Acho que isso é muito importante. E aí me conta uma coisa, o que mais a gente pode fazer para modificar isso? Além desse nosso bate-papo sensacional, que outras atitudes práticas, quem está nos assistindo agora e quem vai nos assistir depois, pode tomar? Tem a política, né, que o SUS tem do processo de cuidados a pessoas trans, né, que tem todo esse acompanhamento, a terapia hormonal, enfim. Então a gente precisa muito lutar para a efetividade dessa política e que ela se mantenha ativa e que as pessoas consigam acessá-la. Tem a política das pessoas LGBT+, também, do SUS, né? Precisa ser estabelecida e as pessoas precisam conseguir acessar esses serviços. E eu acho que também essas iniciativas privadas que a gente tem tido de atender, por exemplo, de atender pessoas trans, né? Porque eu sou autônoma, né? Então não estou vinculada a nenhuma instituição, assim, ou é muito nesse sentido, assim, de construir espaços de acolhimento para essas pessoas onde elas se sintam seguras e possam acessar esses serviços de saúde. Eu acredito que aí na sua clínica você também tem trabalhado esse propósito, né, de acolhimento de pessoas trans e outros públicos. Conta um pouco mais para a gente da diversidade de atendimentos que você faz, porque você trabalha com o público LGBTQIA+, mas você tem atende outros públicos, e aquilo que você estava me falando, atende pessoas no Brasil inteiro, né? Conta um pouquinho desse trabalho para a gente. Deixa eu conhecer um pouco mais a Jaque. Pois é, sabe, Dr. César, que eu trabalhei 6 anos na PAI, aqui da minha cidade. Então, eu trabalhava só com transtornos do desenvolvimento. Eu atendia muito clínica infantil. Então, eram crianças pequenas e bebês que tinham transtornos no desenvolvimento. Então, muitos tinham síndromes, deficiências, né? E daí fazer todo esse acompanhamento com as famílias, né? Estimular as crianças para que elas conseguissem se desenvolver o máximo possível. Então, foi uma experiência muito rica, né? E muito desafiadora. Porque a partir do momento que você trabalha com deficiências e com transtornos no desenvolvimento, você tem que estudar muito. Claro. Para conseguir entender o que se passa naquele corpo, naquela mente, na dinâmica daquela família. Então, essa experiência me fez crescer muito como profissional. E me ajudou bastante a ter esse olhar, assim, para a diversidade e para as diferenças. Hoje eu tenho atendido especificamente mulheres e pessoas LGBT+, né? E dentro disso tem bastante pessoas trans que me procuram também. Então, principalmente no caso de atendimento com pessoas trans, também exige que você estude bastante, porque são questões diferentes que comparecem na clínica, são violências diferentes, são vulnerabilidades sociais. Você tem que ter articulações sobre os sistemas de saúde que essa pessoa precisa acessar para fazer os acompanhamentos. Precisa saber sobre questões hormonais, sobre questões de constituição, questões de saúde mental, enfim. É uma série de coisas que você precisa estudar para que esse espaço de atendimento possa ajudar e não prejudicar a transição da pessoa. Viu, doutor César? E o que você acha depois dessas questões que a gente conversou? Assim? Te falei algumas coisas novas que você não tinha escutado? Ou você anda mais nesse território mesmo? Como eu te disse, eu me considero uma pessoa em desconstrução e eu tenho buscado me informar mais a respeito. Tudo começou com a conversa com o Ben, que me apresentou a você,
me apresentou o Caio Pedra, que tem alguns livros publicados nessa área, e eu acabei de ler o livro que ele escreve sobre transexualidade e direitos civis, isso é bastante interessante. Então é assim, não vou te dizer que eu seja alguém que domina completamente o assunto, mas também é um assunto estranho, né? Eu tenho me informado bastante, eu tenho lido bastante, e eu vou te dizer que de novo, são pessoas, mas eu tenho conhecido pessoas riquíssimas, eu tenho conhecido pessoas que estão trazendo novos conhecimentos, novas experiências para a minha vida, e você é uma delas. A gente está aqui conversando há quase uma hora, mas antes dessa conversa acontecer, eu meio que fico stalkeando a vida da pessoa. Então, eu assisti outras lives tuas, eu fui te conhecer um pouco melhor. E assim, o que eu posso te dizer? Eu estou me tornando uma pessoa mais rica em conhecimentos. E isso está me agradando muito, muito mesmo. E costurando com o nosso assunto original, talvez tenha a ver com o distanciamento social, porque foi graças a isso que eu saí do meu quadradinho, onde eu trabalhava no consultório, no hospital, fazia minhas cirurgias, atendia meus pacientes, fazia lá meus procedimentos, meu botox, meu peeling, isso, aquilo outro. Chegava no final do dia super cansado e queria ir embora para casa dormir. Então, graças a essa nova dinâmica, eu me vi com tempo e eu achei que a melhor forma de eu usar meu tempo era com conhecimento. Para mim é extremamente enriquecedor, mesmo. Não, mas eu acho que é muito esse sentido, sabe? Eu acho legal que você tenha se permitido e tenha estado disponível a pensar o seu trabalho num alcance social, né? Sem dúvida. Para além da esfera privada, porque seria muito confortável. Você atende, faz seu dinheiro e deu, né? Só que você está trazendo temas relevantes para serem discutidos dentro da sua clínica e dando voz às pessoas e dando espaço. E isso é muito rico, isso ajuda muito como um todo, porque todo mundo que vai assistir essa live, eu tenho certeza que vai aprender várias coisas. E eu fico feliz com o que a gente conversou, porque a gente não foi superficial. Legal, isso é fato. Que às vezes a gente tem alguns receios, assim, sabe? De que a conversa fique rasa, mas eu acho que a gente conseguiu atingir um nível de profundidade que foi interessante. Para mim, pelo menos, me sinto satisfeita. Legal. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, a Jaque colocou alguns stories dizendo o seguinte, eu vou fazer uma live diferente. As últimas 5 lives que eu fiz, eu senti que eu estava falando exatamente a mesma coisa. Então, agora, para minha vaidade, por favor, foi diferente? Foi. Eu tenho Legal. feito... Agora estou passando por um processo de reestruturação do meu trabalho. E eu acredito que existem muitas etapas também do nosso trabalho. Quando é o momento inicial, tem muito esse momento onde as pessoas precisam te conhecer e construir uma ideia sobre o teu trabalho, sobre as questões que tu aborda. Eu vejo que agora todo mundo já entendeu que eu sou uma psicóloga trans, que eu abordo essas questões e que eu falo sobre isso. Agora eu quero dar o próximo passo, que é falar sobre saúde mental, sobre autoestima, sobre as nossas relações, sobre tecnologia, sobre trabalho, em outros espaços, para além da comunidade trans, com pessoas trans, que é um espaço seguro que eu posso conversar, mas também acessar outros espaços com outras pessoas. Jaque, eu vou te dizer que este espaço aqui está sempre aberto para você. Este espaço virtual, o coração, a porta da clínica, eles estão sempre abertos para você quando você quiser. Muito obrigado por dedicar o seu tempo para a gente. Quem conhecer um pouco melhor a Jaque vai entender que Coragem é o sobrenome do meio dela. E, bom, de novo, quero te agradecer de coração. Obrigado mais uma vez. Adorei nosso momento, César. Espero que a gente consiga alcançar
mais pessoas e que os nossos pensamentos ecoem no coração delas. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez de coração. Um beijo enorme, bom próximo compromisso e obrigado por ter dedicado seu tempo para a gente. Sim, foi um prazer. Até a próxima. Até. Beijo, pessoal. Obrigada a todos até que a próxima live. assistiram. E todos que vão assistir ainda. Um beijo.